Glória a Deus. Abra a sua Bíblia. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9. Glória a Deus. É bom estarmos aqui. No dia de domingo, próximo domingo, pastor Gilberto Luiz vai pregar aqui. Profeta Gilberto Luiz, 10, 18 e 20. Na terça-feira da outra semana, dia 20, nós vamos ter encontro para as mulheres aqui na Mais de Cristo com a pastora Viviane Martins Mello. Como é que a Sara fala? Pastora Martins Mello. Vai ser bênção demais, pastora Vitória. Fica de pé, pastora Vitória, minha esposa, está ali. Amém. Flowers foi uma bênção, muitos testemunhos, a gente fica feliz. E vai ter o lançamento do discipulado para as mulheres transformadas. Então é muito importante esse dia 20. E no dia 21, o pastor Telmo vai pregar aqui, que é na outra quarta-feira. Amém? Isaías, livro do profeta Isaías 55, versículo 8, quem encontrou diga amém. Amém. Diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Curve a sua cabeça e oremos. Pai, no nome de Jesus, nos apresentamos mais uma vez diante de Ti nesta noite, pedindo que a Tua palavra encontre o nosso coração, encontre lugar na nossa vida e produza em nós aquilo que lhe apraz. Nós abrimos a nossa mente e pedimos que aquilo que precisa ser mudado seja, para o louvor da Tua glória. Esta é a minha oração com a Tua igreja, e todos digam amém. Eu falei pela manhã, falei às 18 e agora com este tema, apesar de serem mensagens distintas. O tema é: a estratégia de Deus é melhor. E eu quero que você diga isso. Diga: a estratégia de Deus é melhor. Diga assim: a estratégia de Deus é melhor do que a minha estratégia. Estratégia é plano, método, estratagema, plano, maneira, está relacionado a um projeto que você tem pela frente, estratégia. Pois bem, eu disse que a estratégia de Deus é melhor. E o texto que a gente leu de Isaías é claro, colocando a nossa condição abaixo do que é a condição de Deus, e todos nós sabemos que é assim. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos observar com clareza como é que Deus pensa, qual é a vontade dele e o que ele tem para nós. Nesse texto fica evidente que os planos de Deus são superiores, estão acima da nossa compreensão, percepção humana. A perspectiva que se tem de cima é diferente da perspectiva que tem no nível dos homens, é bem diferente. A nossa perspectiva, ela é limitada pela nossa humanidade. E eu quero lhe chamar a atenção para 3 pontos importantes aqui. Primeiro é:
confie que o que Deus faz é melhor. Vou repetir. Confie que o que Deus faz é melhor. Diga, o que Deus faz é melhor. Porque Deus vê além do que a gente pode enxergar. Você vê uma pessoa e você até julga tal pessoa pela aparência, pelo jeito. Mas Deus vê o coração, a intenção, o que está oculto a esses olhos, Deus vê. Aliás, quando eu percebo que o que Deus faz é melhor, eu chego a um momento da vida de Jesus, quando há uma numerosa multidão diante dele, e o sol está se declinando, e Jesus se preocupa com o que é que aquele povo, como é que aquele povo vai se manter de pé, como é que aquele povo pode ser alimentado. Vejamos o que os discípulos disseram a Jesus quando estavam diante desta multidão e não havia alimento. Lá em Lucas 9:12 a gente lê: mas o dia começava a declinar, então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. A ideia deles é: Senhor, vamos nos isentar de tal responsabilidade. Que cada um cuide do problema que tem, cada um resolva o seu problema. Não vamos trazer para a gente um problema que não é nosso. Esta é a visão deles. Esta é a ideia que eles têm. Vamos deixar que cada um resolva o seu problema. E Jesus diz assim: não, antes deem vocês de comer a eles. Olha isso. Sabe o que Jesus está dizendo? Não fuja da responsabilidade. Não sejam isentões. Não se dirijam a eles dizendo: resolva a própria questão. Quando eu olho para o poder do Evangelho, eu entendo que o Evangelho responde, alimenta, transforma. O Evangelho restaura, muda a sorte das pessoas. E eu e você não podemos ser isentões. Eu e você temos a mensagem do Evangelho que alcançou a nossa vida. E o pão da vida que nos alimenta agora deve ser compartilhado para quem precisa. Não podemos ficar aquém desta responsabilidade. É missão da igreja alimentar a sociedade. Nós estamos inseridos num lugar cuja resposta que precisam é a gente que tem. Onde é que a gente tem tal resposta, pastor? Na palavra de Deus. O que Deus pode fazer é muito melhor do que o que você pode fazer. Eu disse outro dia: 5 pães e 2 peixes não é nada diante de 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Não é nada nas mãos dos homens, mas é o suficiente nas mãos de Deus. O que você tem nas suas mãos é suficiente para
uma geração inteira ser alimentada. Então creia nisso, diga amém. Confie que o que Deus faz é melhor. Segundo, a nossa visão é limitada, mas a visão de Deus não é. A visão de Deus é infinita, a nossa é limitada. A nossa visão é de quem está indo do passado para o futuro. Essa é a nossa visão. Nós estamos aqui e a gente tem certeza de uma coisa. Qual é a certeza? Do passado. E a certeza do futuro? Para muitos é uma incógnita, um ponto de interrogação, um talvez. A visão que a gente tem é a luz do passado para o futuro. Agora a visão de Deus é de quem já construiu um projeto sólido e vencedor. A visão de Deus é de alguém que construiu um projeto, um plano sólido e vencedor para você. Nós olhamos do passado para o futuro. Deus olha do futuro para o presente. E a palavra dele é: se obedecerdes à minha voz, se inclinares o teu ouvido, se aproximares de mim. A palavra dele é: olha, faça o que eu digo, que você chega aqui no lugar que eu preparei para você. Ele já construiu, já pavimentou uma estrada, porque o projeto dele é sólido e vencedor. Não tem ponto de interrogação, não tem dúvida, não é uma incógnita, não é. O projeto dele é certeiro. Caminha nele que você vence, caminha nele que vai dar certo, caminha nele que você vai triunfar. A gente observa nas Escrituras que é assim. Deus sempre está falando de coisas que vão acontecer amanhã. Deus sempre está lembrando a gente: ó, nós servimos a Deus. Aí você vem domingo aqui e aí eu falo de promessa. Você tem promessa, Deus vai fazer na sua vida. Aí você, aleluia, aleluia. Mas daí quando sai daqui, você volta àquela visão de passado para futuro. E aí você vê mas teve tanta gente que creu, não deu certo, tanta gente que não chegou lá, você começa, a caminhar na dúvida. Não pode ser assim. Mas quando você lê a Escritura, você vai ver que o tempo todo Deus está falando: faça o que eu estou dizendo, o que eu cumpro, o que eu estou prometendo. É isso, é básico. Quer ver? Josué capítulo 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha o que Deus diz: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com um grande grito. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Você está lendo, sabe o quê? O que aconteceu depois.
Lendo o quê? O que aconteceu depois. Deus fala aqui e ali faz. Deus fala nesse domingo com você e amanhã, segunda, Deus começa a cumprir promessas na sua vida. Você veio aqui, entrou nesse lugar, pode ser que você esteja esperando pelo pior, mas saiba que Deus tem o melhor para você. Talvez você está dizendo: pastor, meu casamento está por um fio, mas Deus está pondo a mão nele. Pastor, a minha vida financeira está uma bagunça, mas Deus está te dando sabedoria hoje para uma mudança, para um destino novo. E o que Deus começa a falar hoje aqui, Ele cumpre amanhã na sua vida. Esse é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. Mas tem gente que ouve a palavra, porém dá mais crédito ao timeline do Facebook, do Instagram, do Twitter. Não, fulano tweetou. Tem que ver. Mais triste é os irmãos que me mandam os vídeos. Pastor, o senhor tem que ver, agora já era. Por quê? Não, porque veja só. Oh, meu irmão. Oh, Deus não depende de PSDB, de MDB, de PSB, de PSC, de PT, de PL, de seja o que for de PP que tem por aí. Deus não depende disso, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Nós temos responsabilidade com isso, mas escute o que eu vou falar. Você não depende da política, você depende de Deus. Olha aí, Brasil e Argentina. Hermano de Maria, porcina, la pelota, gol. Que aflição. Eu tenho que pagar boletos amanhã. Os boletos continuarão para pagar. Compras campeone ou não campeone? Você está entendendo? Tem gente: não, estou triste. Por quê? O Brasil perdeu. O crente mingau, crente neném. Para com isso. Isso não te define. Isso não resolve nenhum dos seus problemas, não muda nada. Tem coisa que não muda nada. A sua parte em relação à cidadania, faça. Agora tem gente que diz: pastor, quem que o senhor vai apoiar? Já estou sendo procurado. Já me procuraram 50 candidatos a deputado estadual, 35 deputados federais. Não apareceu os candidatos a governo nem a senado. Pastor, o que o senhor vai apoiar? Todos. O que o senhor vai fazer? Eu vou orar por todos. Se no culto tiver 30 candidatos, eu vou dizer: os 30 fiquem de pé. Oremos, igreja. Se nenhum deles cair endemoniado, pode votar. Eu estou de brincadeira, mas é uma verdade, gente. Não, pastor, o senhor tem que ter o seu. Olha, tem que ter o nosso candidato da Mais de Cristo. O nosso candidato, para depois estar botando dinheiro na meia. Sendo filmado e ainda fazendo oração. Senhor, abençoa essa propina ungida que eu recebi. Pelo amor de Deus, irmão. A Mais de Cristo tem candidato, pastor? Tem. Eu, síndico do meu prédio. É no máximo isso. Você está entendendo? Entenda. A nossa visão é limitada. A gente fica pensando em A, em B, em C, em tal pessoa.
A nossa estratégia é essa. A estratégia de Deus é diferente. Até quando você recebe um não, até quando você recebe uma crítica, pode ser Deus falando, Deus te reposicionando, Deus te confrontando, te constrangendo. Para quê? Para você se posicionar da forma adequada, a fim de que Ele te honre. É o jeito de Deus trabalhar. Fecharam a porta na minha cara, mas porque fecharam a porta na sua cara, você pôde rumar para outro lugar e saber que aquele lugar era a bênção de Deus para a sua vida. É assim que Deus trabalha, essa é a estratégia de Deus. A gente gosta de cantar: se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque é Deus quem cuida de mim. Mas quando a porta fecha, você fica zangado. E você pergunta: onde está o Senhor? No mesmo lugar quando tudo começou. Diga: a estratégia de Deus é melhor. Em terceiro, nós pensamos no futuro à luz dos recursos que nós temos, enquanto Deus pensa no nosso futuro, nos recursos que Ele tem para colocar nas nossas mãos. Eu só tenho isso, eu só posso ir até ali. Aí Deus olha para você e diz: não, você vai muito além. Eu tenho dito para vocês que nós vamos tirar essa parede aqui, ó, que ela me incomoda, me coça. Eu estou agoniado com esse negócio de estacionamento. Estou agoniado. Eu, por mim, desmanchava isso aqui, falava com o dono, comprava isso aqui e fazia um templo para 10.000 pessoas sentadas aqui. Pastor, o senhor está com problema. Quando eu cheguei aqui, disseram que no máximo ia ter 50 pessoas na igreja. Se fosse pelos meus recursos, nós não teríamos nem o primeiro culto. O primeiro culto. Mas quando você tem certeza do chamado, quando você tem certeza de que Deus está contigo, quando você tem a palavra de Deus sobre você, você faz o primeiro, faz o segundo, faz o 10º, faz o 100º, faz o 1000º, e lá vai, não para mais e não para de crescer. E por que acontece isso, pastor? Porque não se trata do quanto você é bom. Se trata do quanto Ele é. Então, nós pensamos no futuro à luz dos recursos que a gente tem, enquanto Deus pensa no nosso futuro à luz do quê? Dos recursos que Ele tem disponível para que eu e você tenhamos. Só que a gente tem que aprender uma coisa: que Ele vai nos dando os recursos à medida que a gente vai sendo provado. Nós queremos vento favorável, mas para chegar no outro lado vai ter uma tempestade no meio. Nós queremos dizer que Deus fez um milagre, mas para fazer milagre a gente tem que acreditar que 5 pães e 2 peixes sejam suficientes para 5.000 homens, mais mulheres e crianças. A gente quer que todo mundo seja saciado, tenha água para todo mundo, mas tudo que você vê é uma rocha na sua frente, e você tem uma vara na mão, e Deus diz: toca na rocha, que da rocha vai sair água. E você diz: toca ou não toca? Toca ou não? Você tem que crer. À medida que você vai sendo provado, Deus vai colocando nas suas mãos os recursos que você precisa. Não vem recurso assim do nada. Para quê? Para eu dizer: tenho. Não, os recursos vêm com um propósito.
Deus não vai te provar naquilo que Ele não te deu. Deus não pede para Abraão Ismael, porque Ismael não foi Ele que deu. Deus pede para Abraão Isaque, porque quem deu Isaque para ele foi o Senhor. Então o Senhor pede Isaque. O talento que Deus te deu, Ele te pede. O dom que Ele te deu, Ele te pede. Os recursos que Ele te deu, Ele te pede, para saber se Ele pode te dar mais, ou se isso está dominando o seu coração e roubando a presença dEle. À medida que você vai sendo provado, a capacidade vai sendo aumentada, até você chegar no lugar que Ele preparou. Deus cuida da gente usando coisas improváveis. Todos nós esperamos o contato certo para as coisas acontecerem, e todos nós temos amigos influentes, e às vezes Deus usa a gente que nada tem a ver com aquilo que a gente precisa. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, 12 e 13. Ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e vamos morrer. Então o profeta Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno, traz aqui fora, depois farás para ti mesma e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Uma viúva aparentemente sem nada. Eu lhe pergunto, era o profeta que precisava da viúva, ou era a viúva que precisava do profeta? O profeta tem uma necessidade e ele vai. A mulher tinha um pouquinho para ela, para o filho, e depois morrerem. Quem precisava? Ah, pastor, os dois precisavam. Sim, precisavam. Mas quem precisava mais era aquela mulher. Aquela mulher estava no esgotamento, no último fio, na última ligação, no último estágio, no último segundo do segundo tempo. Aquela mulher estava no limite. E aí o profeta chega. Quando um profeta, porque um profeta é isso, ele recebe uma missão de Deus. Profeta não depende de rei, é rei que depende de profeta. Quem unge rei é profeta, não é rei que unge profeta. Às vezes um rei quer escolher o seu profeta, mas profetas são enviados por Deus para ungir reis. Rei governo. Um empreendedor precisa de um pastor. Um empreendedor precisa de um homem de Deus, de um mentor, de uma referência, de um homem de oração. Uma pessoa que tem liderança, autoridade, precisa estar alinhado a isso. Ela precisava mais do que ele, porque Deus podia usar qualquer meio. Deus usou corvos para sustentá-lo. Deus podia usar tantos meios, mas tinha uma viúva que estava vivendo um quadro difícil. E Deus, o que Deus pensou? Olha, a estratégia de Deus é melhor do que a nossa estratégia. Deus pensou o seguinte: eu vou enviar esse profeta lá, para que ela tenha não só para o dia de hoje,
mas tenha para todos os dias, até que volte a chover sobre a terra. Você pode estar vivendo um tempo de sequidão. Você entrou aqui, eu sou um profeta de Deus para liberar uma palavra sobre você. Enquanto você estiver nesta prova, Deus estará te sustentando, te guardando. Há uma presença do Espírito Santo aqui. Eu acho lindo quando a gente olha para a história de Isaías, que você vai ver no capítulo 6, Deus tirando Isaías de uma mentalidade terrena e colocando Isaías numa mentalidade celestial. Deus tira Isaías desse nível e coloca no nível do céu. E por que Deus faz isso? Para que a mentalidade dele mude, para que ele não pense mais apenas à luz dos homens, para que ele não pense mais só, aqui no quinhão dessa terra. Literalmente você vê a vida de Isaías sendo mudada, transformada, e agora Deus pode revelar coisas diferentes para ele. Ele vê no céu o que Deus quer manifestar na terra. Literalmente Deus tem que mudar a mentalidade dele. Você não está aqui por acaso. A palavra está sendo ministrada e de uma vez por todas, pare de olhar para o chão. Pare de olhar para as limitações que estão diante de você. Pare de dimensionar os problemas que você está enfrentando. É tempo de você começar a olhar pelos olhos, enxergar pela maneira de Deus, sabendo que Deus pode fazer coisas maiores na sua vida. O dia que eu entrei nesse lugar, o dono estava aqui e ele estava, olha, já veio tanta gente ver, aí você veio, então tá, seja bem-vindo, eu entrei aqui, tá, né? E aí quando ele falou, primeiro me deu aquela murchada, que eu vim ver, né? Mas eu pensei, calma aí, eu estou aqui, eu não posso me comportar aqui como um crente frango. Não, eu tenho que me comportar como águia. Então, altaneiro, irmão. Vai fazer negócio, seja altaneiro. Ô, meu irmão, que bom, né? Tinham várias colunas. Pois é, tem que tirar essas colunas aí, porque não serve. É uma igreja que nós queremos colocar aqui. São 13 colunas, no máximo 4, viu? Vai ficar muito bom, vai ficar muito bom. Eu fiquei tão pomposo que eu acho que ele pensou assim: esse cara tem R$1 milhão na conta. Naquele dia estava negativa. Pensa num dia da prova. Que quando eu falei para o pessoal que está sempre comigo na igreja, nas reuniões e tal, eles falaram: pastor, o senhor sabe que nós não estamos com condição para isso. Glória a Deus que eles falaram isso. Porque se eles falassem o seguinte: nós temos condição, eu saía fora. Eu tenho medo de achar que eu tenho condição. Eu sempre me alinho à condição de Deus. Não se trata do quanto você pode, mas do quanto você depende. E aí eu entrei, sabe? Então, seu Humberto, puxa, que bacana, muito bom, né? Muito bom, aleluia, glória. Assim, irmão. No final disse: olha, eu vou trazer uma pessoa que sempre está comigo nas decisões para conhecer aqui, tá bom? Então tá bom. Aí trouxe mais uns irmãos e tal. Daqui a pouco eu vim aqui, sabe com quantas pessoas? Uns 150 orar. Eu perguntei: a gente pode vir dar uma oradinha? Ele pensou, deve ser uns 5, 6. Daqui a pouco ele ligou: mas tinha era um bando de gente lá, né? Falei: nós estávamos orando. E depois que nós oramos aqui, irmão, olha onde a gente está. A estratégia de Deus é sempre melhor. A estratégia de Deus é sempre melhor. A estratégia de Deus é sempre melhor. É sempre melhor. É sempre melhor. É sempre melhor. A estratégia de Deus é melhor do que a sua estratégia.
Não fique acomodado. Pastor, estou vendo um pontinho. Pontinho? Eu quero botar uma lojinha. Quero fazer um negocinho. Vender umas roupinhas. Porque eu estou pensando, sabe, em aumentar minha rendinha. Porque, irmão, para com esses negócios de inha. Salinha, lojinha, coisinha. Gentinha. Não se misture com essa gentalha. Gentalha. Para com isso. Ei. Nunca esqueça da sua identidade, de quem você é. Mesmo que você errou e agora esteja desejando comer das bolotas que os porcos comem, porque a Bíblia diz que o filho pródigo chegou ao limite de desejar comer das bolotas que os porcos comiam. Não diz que ele comia, diz que ele desejava. Ele estava com inveja de porcos. Aí ele caiu em si. Ele lembrou, calma aí, na casa de meu pai há muitos servos, jornaleiros, que são bem tratados. Eu vou ter com meu pai, pelo menos ele pode me tratar como um de seus empregados. Mas quando ele está chegando, o pai não está lá dentro fazendo outra coisa. O pai está na porta de casa olhando, quando é que ele vem? Quando é que ele vem? Quando é que ele vem? E quando ele chega, o pai não diz outra coisa a não ser o seguinte: o meu filho estava morto, mas reviveu. Deus não quer saber o que você fez com o que Ele te deu. E tem gente que pega o talento que Deus deu e esquece de quem deu. O dom que Deus deu, esquece de quem deu. Os recursos que Deus deu e esquece que foi Deus que deu. Recebe um milagre e nunca mais aparece. E acha que se voltar tem desprezo de Deus. Não, Deus está de braços abertos dizendo, pode vir. E por que eu posso ir? Porque tem lugar na mesa para você. Tem lugar na mesa para você. O seu lugar é seu, ponto final. Ninguém rouba ele. Fique de pé em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, o capítulo 55 de Isaías começa dizendo: todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Sabe o que está dizendo aqui? Todos os recursos que você precisa já estão disponíveis, e você pode vir e pegá-los. Quanto custa? Não esqueça que Isaías 55 vem depois do 54, que vem depois do 53. E é em Isaías 53 que diz que Ele levou sobre si todos os nossos pecados e iniquidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então você olha, o capítulo 53 é a profecia messiânica, é o que aconteceria com Cristo na cruz do Calvário. Aí você olha para o 54, você já reparou como termina? O capítulo 54, versículo 17: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Deus está dizendo:
nenhuma arma contra a tua vida vai prosperar, vai dar certo. Nenhum intento do inimigo contra você vai acontecer. E quando termina os 54, começa logo os 55 dizendo: vinde, pode comprar, pode comer, pode pegar, pode tomar para você. Mas quanto custa? Não custa nada. Por quê? Porque o preço já foi pago. O preço já foi pago. O preço já foi pago. Tem lugar para você na mesa, tem proteção para você na mesa.